coisa, né? O item também desse livro famoso aqui, né? Livro dos Espíritos, a gente vai pegar o item 630 e fica de lição de casa para quem quiser dar uma lida, né? Porque a gente vai falar sobre ele uns 40 minutos. E é isso. Bom dia a todos. Nós vamos então iniciar nossos trabalhos em nome do Cristo, lembrando sempre que o plano espiritual nos aconselha. O plano espiritual sempre nos aconselha a nós prestarmos bastante atenção em toda a palestra que é dada, porque eles já se encontram presentes nesse salão, ficam ao nosso lado, já fazem um tratamento a nosso benefício, eles nos inspiram bons pensamentos, principalmente em relação às questões que nós estamos vivendo na nossa vida. Então, assim, já durante toda a palestra, eles pedem a nossa concentração no trabalho aqui, nosso envolvimento, porque o trabalho já se inicia. Hoje nós estamos recebendo o Wagner aqui, trabalhador da casa, trabalhador da Federação Espírita também, de São Paulo. E a palestra vai durar cerca de 30 minutos, né, como todo domingo. E após isso nós vamos receber, temos 5 minutos para perguntas, comentários, são sempre bem-vindos, acrescentar alguma coisa, colocar. Muitas vezes uma colocação nossa também é a dúvida de quem está do lado, ou do plano espiritual que se encontra presente também assistindo, né? E após todo o trabalho nós fazemos as vibrações, quando nós vamos emitir a nossa vontade, as nossas energias, em favor do nosso semelhante. Né? São energias que nós todos temos, como Jesus nos definiu como deuses, porque nós temos o princípio de Deus em nós, né? Nosso espírito, criação divina. Então, após as vibrações, nós fazemos a prece final e aí permanecemos no salão para receber o passe. E aí sim nós vamos receber mais tratamento ainda. Mas para tudo depende de nós, né? Nós nos abrirmos, estamos receptivos. Só rapidamente, a casa oferece trabalho quase todos os dias, né? Temos trabalhos para problemas físicos, voltados também na segunda-feira voltado a questões físicas mesmo, na terça voltado a problemas de vícios, drogas, álcool, depressão. E se nós estivermos passando por isso, podemos fazer o tratamento ou fazer o tratamento para alguém à distância. Algum filho, algum parente, também é feito esse tratamento. Quarta à tarde é um trabalho de desobsessão, trabalho espiritual, tem a palestra aqui, igual como hoje. Quando termina, recebemos o passe e vamos embora. E aí fica um grupo de médiuns trabalhando na desobsessão em si. Aí é um trabalho fechado, claro, mas sempre envolvendo os nossos problemas, né? Quinta, um trabalho como esse, palestra e passe, à noite, e sábado às 17 horas um trabalho novo também de palestras e passes. E hoje, né, esse trabalho que nós conhecemos, palestra passe, e também temos a evangelização. Então aqueles que tiverem crianças podem trazer, filhos, sobrinhos, qualquer criança que quiser trazer, pode trazer, fica lá em cima com as evangelizadoras e enquanto nós assistimos o trabalho. Então nós vamos iniciar agora com a nossa prece. Então nós vamos elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos do mal, pois são vosso poder, o reino e a glória para sempre, que assim seja. Graças a Deus. Vou passar a palavra ao Wagner. Bom dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui hoje, né? Revendo os amigos, revendo os companheiros de trabalho, de luta, né?
mas acima de tudo de persistência, porque a nossa vida é uma eterna persistência no bem, né? E o tema de hoje vem ao encontro dessa persistência. Nós podemos usar outras palavras como perseverança, podemos usar uma outra palavra também, que é a fé. A fé raciocinada, a fé que demanda esperança, a caridade conosco mesmo. Que a primeira caridade que um ser humano pode fazer é aquela caridade de auto-perdoar-se. Se ele conseguir perdoar, se perdoar, ele já está dando o primeiro passo para o aprendizado. O segundo passo para o aprendizado deste irmão, dessa pessoa, deste indivíduo, é a persistência no bem, né? Então hoje nós vamos estar falando do item Livro da Esperança, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e o espírito que deu a mensagem foi o Emmanuel. E ele fala aqui, para pensar. E nós vamos estar hoje pensando, como todos os domingos, todas as quintas, todas as segundas-feiras, todas as manhãs, todas as noites, tudo aquilo que nos aflige, né? Tudo aquilo que nos excita, nos deixa excitado. Não é excitado, né, no sentido sexual da palavra, mas excitar de ficar aquela angústia na nossa cabeça, aquele clichê mental de querer realizar as coisas muito rápidas, né? De querer daí dar um passo, querer o quê? Dinheiro fácil. E despendemos aos excessos. E são esses excessos que devemos conter nas nossas vidas. Porque tudo que é equilibrado é sedimentado. Tudo que é sedimentado é realizado com paciência, com perseverança, planejado, com firmeza de propósito, firmeza de ideal e paz na consciência. Porque não adianta nós fazermos muitas coisas. O item diz bem aqui. Não adianta fazer muitas coisas. Querer ser um ótimo, excelente pai, querer ser um ótimo, excelente marido, ser o melhor funcionário do planeta, ser o melhor ser humano, né? Nós temos essa ansiedade, somos excitados a sermos assim, né? Mas também somos excitados a sermos consumistas, a não ter pensamentos contínuos. Nos vemos com pensamentos fragmentados, começamos a externar a nossa felicidade em ter coisas, aí entramos numa fria. Porque quem quer ter tudo, quem se planeja, né, para comprar tudo, no fim se vê numa fria, porque não tem como comprar a paz de espírito. É uma coisa adquirida, percebe? Como havíamos falado há 3 minutos atrás. É uma coisa sedimentada, pensada, planejada. E nossa presença aqui hoje demanda o quê? A nossa força de vontade. Mas acima de tudo, a nossa esperança. Porque nós estamos adquirindo cada vez mais. Estou falando muito rápido? Tá bom? Então tá bom. Que nós estamos cada vez mais, alguns, né, angustiados, outros com os problemas espirituais. E se nós estivermos pensando como nos pedem hoje, nós vamos perceber que os maiores problemas nossos estão no quê? Na falta de informação e nos excessos que cometemos. Somos pessoas apaixonadas por pessoas, coisas e situações. Temos aquela vontade de ter as coisas, como já comentamos, né? Só que não temos o quê? Aquela sabedoria, aquele discernimento, não é verdade? Hoje a mulher, assim como o homem, hoje já existe um termo, né? Homem é metrosexual, né? Aquele homem que se cuida e tal. E a mulher já vem demandando isso já há alguns anos, né? Algumas décadas, por sinal. Que é aquela aparência, a beleza física, que aparentemente vai abrir oportunidades, mas dentro dessas entrelinhas das oportunidades estão as facilidades.
E aonde nós pecamos, exageramos e cometemos atos que no momento não tem como voltar atrás, né? O que nós queremos dizer como atos. Às vezes, por facilidade, seduzimos pessoas, envolvemos pessoas, manipulamos as pessoas, né? Veja, nós estamos já falando há uns 8 minutos por volta. E o que eu quero estar delineando nesses primeiros 15 minutos que eu me planejei para isso é o quê? Colocar um en passant, a introdução da palestra. Porque todos nós estamos nisso. Ou manipulamos ou somos manipulados, né? Sobre situações, coisas e ideais, né? E nós estamos falando sobre paixões. Veja, nós estamos sedimentando o raciocínio, né? Para parar, para pensarmos. E o que a política brasileira faz hoje é isso. O que o marketing faz hoje é isso: seduzir, encantar para consumir. E para consumir, às vezes as pessoas têm que sair do centro do equilíbrio. Daquela questão da pessoa ser sensata, ponderada. Então a sedução é tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que nós conseguimos fazer uma prestação de 62 vezes para adquirir tal coisa, para comprar um carro. Entramos em prestações de 200, 300 parcelas para comprar uma casa. Criam-se necessidades de ter coisas. E nós manipulamos situações, criamos jeito para materializar algo que nos incita a ter. Isso envolve coisas, pessoas, situações, ideais. Hoje se vende Jesus, literalmente, né? E é uma coisa banal. Ou pelo menos alguns tratam com banalidade isso. Hoje a mulher, ela se veste mais sinuosa, mais agressiva. Algumas nos agridem visualmente diariamente. Mas por que as mulheres estão vivendo nessa situação? Porque eles são passadas através da televisão, da informação, comerciais, propagandas, que você está bem se você estiver pesando um determinado quilo, um peso, se você tiver aquela roupa, aquela situação. Bom dia, bom dia. Se você tiver com aquela roupa, com aquela situação, veja, você começa a compor uma máscara. E a doutrina espírita vem ao encontro das nossas almas, pedindo para que sejamos pessoas amorosas, disciplinadas, ponderadas, pessoas que atraem pessoas pelo amor, pelo carinho, pela educação e pela gentileza. E a felicidade não é em consumir o que o outro está consumindo. A felicidade é tolerar a ignorância, ou mesmo, quando falamos em tolerar, é ser tolerantes, né? Porque às vezes as pessoas vêm ao nosso encontro com ideias, formas e jeitos de ser que nos agridem. E nós não queremos isso para nós. Então temos que usar da força, da energia da tolerância. A paciência não precisa nem falar, né? A paciência é uma velha perseguida de todos nós espíritos, né? Adquirir paciência, tolerância. Lembrando que o tema de hoje é parar para pensar. Então nós estamos pensando, que bom. Estamos refletindo, melhor ainda. Então vamos começar o nosso item aqui. Está aqui, ó, está escrito. Eu tirei isso do livro. Não pensem que eu inventei isso. Estou brincando. E a qualquer que muito foi dado, muito lhe será pedido. Jesus. Isso está em Lucas capítulo 12, versículo 48. E esse livro, ele também tem uma chamada do Evangelho segundo o Espiritismo. E está aqui escrito: o primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos nos dão,
alguma coisa que lhe diga respeito. Alguma coisa não há que lhe diga respeito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 12. Nós estamos sendo convidados a este domingo chegarmos em casa e lermos esse capítulo. E nós, através do nosso estudo, chegamos ao quê? No item bem e o mal. Evangelho, Livro dos Espíritos, né? Livro dos Espíritos, questão 630, bem e mal, que nós vamos ler daqui a pouquinho. Então, nesse item, parar para pensar, diz o seguinte: se a perturbação por ventania gritante ruge à porta, não te entregues aos pensamentos desordenados, que aflições e temores te surgiram à alma. Para e pensa. Escorregastes no erro e experimentastes a inquietação decorrente da falta cometida, como se te imobilizastes na vertigem permanente da queda. Para e pensa. Aceitastes o alvitre de ilusões ardilosas e tomastes caminho inverso, recordando-te na condição de alguém cujo veículo dispensa e dispara em declive ameaçador rumo ao abismo? Para e pensa. Superestimaste as próprias forças e assumiste compromissos acima da própria capacidade, lembrando um discípulo injustamente aqui olhado, e destes num teste de competência para a qual se encontras ainda imaturo. Viste companheiros queridos internados em labirintos de sombra, assestando baterias contra a lógica, a depreciarem o culto à sinceridade, e trazes, por isso, o coração arpoado por dolorosos desencantos? Sofrestes perdas consideráveis e guardas o espírito à afeição de barco à matroca. Distorcestes o raciocínio sobre efeitos de palavras loucas, desfechadas, no ambiente em que vives e cambaleia, qual se tivesses o ânimo refreado por dardos de fogo e fel? Então são itens pesados, aparentemente pesados, para todos nós. Aí, o que nos resta falar? O que nos resta pensar? No plano espiritual. Que nós estamos vivendo em algum item, já passamos, já vivemos, já estagiamos em algum item deste. E o pior, quem é mãe, quem é pai, né, quem é filho, quem é sobrinho, tem alguém na família nessa situação, neste exato momento. Alguns já conseguiram o que queria, já se tornou patológico, já é esquizofrênico, já desenvolveu um câncer, de tanto ter sentimentos pessimistas, conseguiu adquirir viroses. Veja,
o pensamento se materializou no próprio corpo. E o desfecho do Emmanuel aqui é maravilhoso, porque é cômodo a gente colocar a culpa no outro. Aí pega, né? É fácil falar que o outro está errado, né? Eu estou assim nesse exato momento porque eu fui atingido por fulano, ciclano. Eu não dei sorte, a culpa é da sorte. E tem uma frase de um rapaz que quase gabaritou as provas lá da USP, né? Ele tem 23 anos, ele não quis prestar o vestibular, né? Ele quis fazer outras coisas que ele se achava imaturo para fazer o vestibular agora, né? Então, normalmente, de 16 para 18 anos, tem aquele momento de agonia que todos nós passamos. Ele preferiu fazer outras tarefas e quando se sentisse preparado, ele iria prestar o vestibular, né? Então, aí o que ocorre? Ele saiu daquela pressão, daquele caldeirão, né? Que todo jovem passa, né? Por esta fase. E aí ele quase que gabaritou, né? Com 23 anos, ele passou na Paulista de Medicina. Aí ele perguntou para ele, falou: rapaz, mas você deu muita sorte na vida, né? Aí ele falou assim que ele não deu sorte. Na verdade, ele falou o seguinte: a sorte ajuda aquele que se prepara, né? Então, ele quis dizer na entrevista, que eu não vou falar aqui, né? Porque é longa, extensa, e nosso tempo é curto. Mas na entrevista, o sucinto, que ele quis dizer o seguinte: que ele não se achava maduro para estar fazendo aquilo, e que ele começou a adquirir conhecimento, informação, porque ele teve foco. Então, tudo o que ele lia, ele foi ao encontro daquilo sem ter aquela necessidade e aquela obrigatoriedade de tirar a nota. Então, ele estudava, trabalhava, mas sem aquele compromisso, né, de estar ali tendo que tirar a nota. Então, o que ele quis dizer? Que durante esses anos, ele não desistiu do sonho dele. Só que ele se preparou para adquirir este ideal, iniciar a caminhada dele. Então, quando nós lemos aquele texto, nós temos algum conhecimento, né, através de livros, literatura espírita. Então, quando se iniciava uma grande jornada em Sinareia, nos grandes desertos do Paquistão, do Oriente Médio, na época de Jesus, os peregrinos confiavam a sua caravana, seus valores nos mais velhos e nos mais experientes viajores. Então, o que o mais velho falava assim: para você começar a iniciar uma jornada, você precisa levantar cedo e se preparar toda manhã. Então, as crianças, isso em texto, né? Nós lemos isso, né? Não é invenção nossa. As crianças já eram treinadas a caminhar de pequenininho. Já pegava a mãozinha do pai e falava: papai, por que o senhor faz isso comigo? Porque a nossa família, a nossa cultura precisa muito vender nossas especiarias. E para vendermos e termos o êxito no nosso comércio, na nossa cultura, no nosso meio de vida, a gente tem que treinar a passar os desertos. Olha que bacana. Então, já de pequeno, vai criando aquela cultura, vai se preparando na caminhada, na jornada, desta viagem de semanas, meses, né? Lembrando que nesse livro ele fala o seguinte: que se o viajor errasse o caminho do oásis que ele sabia que tinha ali, ele tinha que ter um plano B de saber onde tinha um outro oásis, quantos dias eram. E para que não se perdessem todas as bagagens e ninguém morresse de sede, iriam 2 ou 3 pessoas para levar 10, 20 litros de água para alimentar os camelos, as pessoas, para eles descansarem uma noite para você conseguir ir até outro oásis. Então, nós que estamos aqui neste domingo maravilhoso, e mesmo se tivesse chovendo, ia ser maravilhoso mais ainda, porque ia gratificar-nos com a
com a nossa persistência de estar um dia chuvoso, estar vindo numa casa de oração, e como acreditamos na reencarnação, sabemos que somos viajores eternos, e nosso destino é chegarmos ao nosso Pai Criador. Fica aqui uma questão para pensarmos. Iniciarmos o nosso planejamento. Se você não consegue perdoar a pessoa hoje, vai elaborando durante a semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e pede a Deus para que te capacite, te envolva em amor, que hoje eu não consigo perdoar essa pessoa, mas amanhã talvez eu consiga. Se eu estou com a minha vida financeira doente, começa a pôr tudo no papel. Lembre-se de Santo Agostinho. Ele colocava tudo aquilo no papel que ele precisava mudar e ia lá. Lembrando que Santo Agostinho, na época dele, falava 3 línguas, aramaico, latim, né, e grego. Aramaico eu não tenho certeza se ele falava, mas ele lia em aramaico. E ele se tornou ele era um beberrão, fanfarrão. Acredite se quiser. Ia nas baladas, quando tinha nossa idade, né, tinha as dificuldades dele, e aí ele teve o que? O fundo do poço. Né, que é o que? Não há angústia que perdure. Chega uma hora que você não aguenta mais carregar um fardo, um peso que não é seu. Aí você pede para Deus dar um rumo na tua vida, você pede a libertação, não é verdade? E nós, cientes da reencarnação, da doutrina dos espíritos, nós estamos num processo de libertação 24 horas do dia. Queira você goste ou não goste, você está no processo de libertação. E toda semana nós recebemos o tratamento espiritual aqui. E eu queria falar de São Camilo de Leles, né? Ou Camilo de Leles. Quantos minutos eu tenho? Tá. São Camilo de Leles era uma pessoa que ele tinha o vício hoje não tem as pessoas, não sei se é o caso aqui hoje, né? Não tem pessoas que têm um hobby que é jogar no bicho. E no bingo, postar dinheiro, essas coisas. Então, este era um déficit do nosso irmãozinho Camilo de Leles. E aí o que acontece? Ele era viciado em jogo. Depois ele foi viciado em mulher, depois foi viciado em bebida, e tomava muito rum lá no porto, lá onde ele morava, perto de uma região portuária, né? E ele chegou de uma família nobre a trabalhar de estivador. Né? Então imaginemos todos, né? Sendo uma família de uma classe média alta, com muitos bens, valores, né? Lá na região lá de Santos, você tem um apartamento duplex, tem casas de aluguel, você tem uma família com renda assim acima do nível ali social, só que as pessoas, você acaba trazendo um desgosto tão grande que as pessoas não têm mais aquela felicidade, aquela alegria, enfim, ele foi fazendo assim, né? Baixando. Aí ele só parou com tudo isso porque desenvolveu um câncer no joelho, na rótula do joelho dele, né? Bom, rótula só podia ser no joelho só poderia ser a rótula, né? Mas tudo bem. Vocês me perdoam. E aí o que aconteceu? Começou que tinha o quê? Algumas guerras, né? Naquela época, né? A gente vivia guerra atrás de guerra, pestes negras, né? Que é tudo derivado do quê? Da higiene, enfim, saneamento básico. E aí ele desenvolveu um tumor sanguinolento e aquelas pústulas de pus era uma fedentina só. Então as pessoas não conseguiam ficar perto dele, logo ele não entrava mais para tomar rum, olha só. Logo ele não, o dinheirinho que ele conseguia não podia mais jogar no bingo, né? Porque ninguém queria o cara lá, né? E sem contar que nós somos visuais, né? Então nós vemos aquilo, enfim, onde eu quero chegar com isso? Que ele conheceu Jesus, através das Bíblias, se converteu ao cristianismo, praticante.
E aí ele começou a estudar profundamente e se consolar naquelas palavras, se consolava. Por quê? Porque ele tinha estagiado em diversas dores da alma, do espírito, do caráter, não é verdade? Porque ele havia se corrompido e tinha, como nós sabemos, dos adictos, nossos irmãos que estagiam nos problemas, né, químicos, o que eles fazem para obter aquilo que lhes satisfaz, né? Não precisamos entrar no gênero, mas enfim. Então nós sabemos o que a pessoa acaba ficando disposta a fazer para estar adquirindo, porque não tem mais de onde tirar dinheiro para estar fazendo isso. E aí ele começou, quando ele se arrependeu, ele começou a ler a Bíblia. E dos itens que ele mais gostava era de João e de Paulo de Tarso. E aí ele queria se converter, né? Então ele procurou a ordem de São Francisco de Assis, na época dele, 1450 mais ou menos. O Brasil nem era descoberto, ou era, mas estava aí na ilegalidade, né? Ele queria se converter, só que aquilo, quando ele orava, saía aquele líquido e era um cherume no ar. Então as ordens franciscanas oravam e aquilo não saía. E ele foi convidado a se retirar da ordem. Ele não pôde ser um franciscano. Tá, tudo bem. Então vou na ordem de Santo Agostinho. Aí ele ia em dos marianos, jesuítas. Foi no Vaticano, reclamou que queria, então não conseguia, né? Então, quem que ele foi acudir? Porque chegou uma hora que ele sentia no coração de ajudar. Então ele foi ao encontro daqueles doentes, que como ele, porque ele aguentava o cheiro dele. Então ele começou a o quê? A ajudar aqueles que tinham problemas como ele, indigentes, andarilhos, e começou a socorrer esses irmãos. Como ele era enfermo, ele desenvolveu toda uma questão e aparatos para cuidar da enfermidade dele. Então, como ele tinha esse know-how de enfermidade vivido por ele próprio, veja, ele começou a delegar isso, acudindo àqueles que estavam que ele encontrava na rua, ia ao encontro daquelas pessoas que nós sabemos, né, que passam por esse estágio terrível da vida, né, leprosos também, enfim, aí é só parar e pensar, né, aonde é que ele foi. E aí ele começou a curar essas pessoas. Mas interessante, ele não se curava. Ele carregou essas chagas na vida dele. Ele não se curava, e curava as pessoas. Chegou uma hora que esse homem atraíam as pessoas. E ele começou a ser um discípulo de Jesus intenso. As pessoas falavam assim, olha, teve uma guerra na região da Espanha, assim, assado. Ele ia para lá e teve muitos feridos. Aí, então ele ia para lá. O plano espiritual falava para ele o endereço de alguém, ele ia lá e encontrava. Olha a mediunidade dele. Porque ele tinha se regenerado. Ele tinha pensado em ajudar alguém. Ele estava planejado, né, mesmo através de todo esse silício que ele passou, né, ele transmutou a vida dele e se tornou São Camilo de Leles, que é o padroeiro da área da saúde. Por que da área da saúde? Por causa disso, que ele levava a saúde para as pessoas, ele cuidava das pessoas, ele não se contaminava, era interessantíssimo, ele não ficava doente, não pegava uma gripe, ele andava vales, regiões, porque nós sabemos que naquela época não tinha metrô, não tinha bilhete único, não tinha aerotrem, né? Embora ele vivia na região da Europa, né? Naquela época não tinha o trem-bala, né? Então ele tinha que passar os Alpes suíços, né? Naquele gelo maravilhoso, né? Que nós estamos acostumados, né? Ao gelo moral, não é verdade? Nós somos tão insensíveis com a dor alheia, né? Que nos tornamos pedras, icebergs ambulantes, né? Nada nos contamina. A pessoa pode falar a dor que tiver, a gente não tem nenhum senso de piedade, de uma prece para aqueles que nos afligem com seus problemas, né? Então imagina, né?
ele transmutava isso, né? E ia ao encontro. E esse pequeno comentário vem ao encontro nosso também, né? Por mais que nós possamos estar em dificuldades, nós podemos nos planejar, pensar, criar um senso moral, o mínimo que seja, se perdoar, desperdoar o próximo, né? Lembrando que esse tema vai ao encontro do primeiro e segundo mandamento, né? Amar a seu Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, mas principalmente de todo o seu coração. E o segundo mandamento, que está todas as leis, os 10 mandamentos de Moisés, né? Que é amar a teu próximo como a ti mesmo. E para concluirmos, né? Nós vamos ler então o final do raciocínio do Emmanuel, que ele diz o seguinte: recorda, porém, que a pacificação e o reajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa. Entretanto, recuperação e paz em nós reclama reconhecimento do dever a cumprir. O que o nosso irmão Camilo de Leles teve foi o reconhecimento do dever a cumprir. Ele se resignou a fazer. Ele não parou em queixumes, em situações e ficou lamentando. Sabe aquela pessoa melancólica, depressiva, angustiada? Não. Ele passou aquilo na pele. Quando ele encontrou aquelas palavras consoladoras das bem-aventuranças, que por sinal ele sabia de cor, porque ele tinha vivido tudo aquilo naquela situação que ele se encontrou, né? Ele se afirmou nessa frase aqui, né? Tranquilidade à estrada certa, entretanto, recuperação e paz em nós reclama reconhecimento e dever a cumprir. Quer dizer, duas palavras fortes: dever e cumprir. À vista disso, ser desatinos desta ou daquela procedência te visitam a alma, entra em ti mesmo e acende a luz da prece. Esta é o único momento que nós temos de se ligar a Deus, porque se nós não nos voltarmos a Ele, nós vamos sofrer e vamos desencarnar sofrendo. E não pensa que vai melhorar não, que vai piorar 68%. Só. Acende a luz da prece, reexaminando atitudes e considerando problemas. Entretanto, que a renovação somente será verdadeira renovação para o bem, não à custa de compreensões exteriores. Quer dizer, compreensão e cara bonitinha não resolve. Né? Você passar o blush lá e ver o namorado e falar: olha, você me traiu, eu te perdoo, meu amor. Não tem jeito. Né? Você tem que perdoar daqui dentro. E também não adianta, né? O homem, né? Não conseguiu aquele cargo lá, queria tanto aquela promoção, chegar para o chefe: não, chefe, eu entendo a sua situação, estou acometido de uma vontade de perdão, assim, né, de uma situação de tolerância tão grande, inusitada na minha... Não adianta, tem que ser lá de dentro, né? Não à custa de compreensão exteriores, mas de projetarmos ao tear da vida o fio do próprio pensamento. Olha que maravilha. Intimamente reajustado e emendado por nós. Todo mundo sabe que é tear? Tear, de fazer as lanças. Um convite que eu faço a todos que nos assistem, que nos ouvem, que nos toleram, né? Que alguns não entendem e nos toleram, né? Estão nos tolerando nesse exato momento, que não é o caso. Vamos assistir o filme do Mahatma Gandhi, que ele passa uma décadas lá com tear.
Então você vê lá no final do filme ele velhinho com o tear, né, enrolando o tear, e aqui nos retrata o tear dos pensamentos. O que é pensar bem? Pensar bem, querer o seu bem, se perdoar, prece, são filetes de luz neste tear dos nossos pensamentos que nos convidam a fazermos coisas boas, a estarmos no caminho do bem. E estar no caminho do bem, o que é o bem e o mal? O bem é você querer seguir o caminho, né, do perdão, da justiça, da tolerância, da paciência. Para alguns são caminhos a serem percorridos através de uma montanha, simbolicamente. Para outros são caminhos tortuosos, para outros são noites. Não interessa. Cada um tem o seu entendimento, mas cada um tem sua prece a ser feita, o seu agradecimento. Olha, hoje nós estamos aqui, graças a Deus, pensando coisas boas. É o que eu penso. Foi o tear dos meus pensamentos que me trouxe aqui nessa doutrina tão esclarecedora e tão maravilhosa, que nos emociona, nos cativa todos os dias e que nos convida, mesmo através de erros no nosso percurso, a nos reajustarmos conosco mesmo. Este é o maior reajuste que um ser humano pode fazer, reencarnado, se reajustar. E é isso que eu deixo para vocês, nos seus corações, que Jesus possa perpetuar a nossa fé, a nossa perseverança no bem, e que possamos vencer a nós mesmos, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Agora nós vamos às perguntas, comentários, né? E só pedir para falar o microfone para o pessoal que está assistindo pela internet também poder ouvir. Ok? Então só levantar a mão, a gente passa o microfone. Primeiro... Nossa, tem um monte de espírito com a mão levantada, mas não tem que materializar a mão. Deixa eu usar. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Eu gostei demais da sua palestra e serviu muito para mim, porque eu sou uma pessoa muito compulsiva. E eu vejo compulsiva por roupas, né? Então eu vou atrás, quero comprar e fico com aquilo, eu já nem saio com talão, nem com cartão, nem nada. Aí eu vou, eu vejo uma promoção, eu fico doida, fico pensando, inclusive hoje eu estava pensando em também pegar uma roupa lá que estava na promoção, mas a partir de hoje eu vou pensar e repensar e muito, que serviu demais para mim. Agradeço. Obrigado. Mais alguém quer falar? O pessoal que hoje está tímido, porque o pessoal de domingo sempre chove e pergunta. Deixa eu passar aqui primeiro. Bom, se o tema é parar para pensar, todos estão pensando, não tem tempo de levantar a mão agora. Ô Wagner, faz mal a pessoa gostar de comprar as coisas, gostar de ter um carro, gostar de passear por lugares? Faz mal isso, Wagner? Tá, vamos lá. O que acontece? É interessante que a gente possa nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo, né? Descartes que falou isso. Conheça-te a ti. O Sócrates, Descartes fala, penso, logo existo. Lembra? Então, legal. No caso da nossa irmã né? Nossa, porque é nosso, né? Eu quero ter um Audi A4, mas eu não posso hoje ter um Audi A4, me contento com um Fusca. Mas não tenho dívidas. Tô brincando, gente, eu não tenho nem Fusca. Tá, vamos ao encontro da pergunta da nossa irmã. Por que eu falei isso? Conheça-te a ti mesmo. Às vezes, por exemplo, eu vejo que a senhora, né, é uma pessoa assim que se cuida, assim como nós nos cuidamos. Para pensar. Então vejamos, hoje a minha escala financeira, ela vai até X. Então estou num nível assim que se habitua a ter um comportamento de gasto até R$500. Não é? Então vamos nos planejar para que esses R$500, através do planejamento, esses R$500 vai parecer R$3.000. Aonde eu quero chegar com isso?
Por exemplo, ela falou da liquidação, é um bom caminho, né, para ser percorrido, né? À medida que você se conhece, você como mulher sabe as roupas que você vai usar durante a semana. E você vai ter aquelas outras roupas que é para sair, aquelas roupas de noite, aquelas roupas. Então você vai se planejando para combinar as peças de um jeito que, se você não tiver aquela roupa montada, mas você pega fragmentos de outras peças e monta um vestido. Não sei se você está entendendo o que eu quero chegar. Você se planejou, você pensou, entendeu? Minha irmã, desde que eu conheço por gente, ela vai sempre na 25 de março. Só que ela trabalha numa multinacional, né? E ela hoje está um cargo assim bem elevado lá nessa multinacional, porque ela entrou lá com 16 anos e ela foi estudando e está subindo. Hoje ela tem 26 anos, né? Aí o que acontece? Ela fala assim para minha mãe, falou, mamãe, eu não tenho condições de frequentar aonde essas pessoas frequentam lá no serviço, que gastam no almoço 60, 80 reais, como nós gastamos 10 reais ali chorando no Habib's. Eu não tenho essa condição, mas o que eu posso ter? Educação. Então, o que ela faz? Ela se educa, se autoeduca, então ela quer comprar bolsa, mas aquela bolsa naquele shopping está R$1.000. Mas o designer daquela roupa, conjunto com os vestidos dela, mais o sapato, que a mulher tem o problema de combinar sapato com bolsa e brinco, só isso, e o cabelo também, não é? Ela anda um pouquinho mais e procura o tal genérico. Eu vou falar genérico, mas é mesmo, né, gente? Estou exagerando falar isso? Então, se eu não posso comprar um remédio importado de R$2.000, eu compro o genérico ali de não sei quantos centavos, né? E nós sabemos que isso é compulsivo, porque nós somos bombardeados 43 vezes por dia. Todo brasileiro é bombardeado 43 vezes por mensagens subliminares. E esta mensagem é um clichê mental que nos acusa, que quando passa aquela propaganda, nos cria a necessidade imediata de consumir tais produtos. Então, se nós somos minados, em média, cada brasileiro 40 vezes, imagine o tanto de obsessão que a gente não cria e não nutre através disso. Por isso essa compulsão nossa tão familiar, né? E que vem hoje o item aqui falar parar para pensar. Outra coisa também que é interessante. Perfumes. Tem uma senhorazinha que vende os perfumes lá. Nossa, maravilha. Tem um rótulo lá e tal. É o mesmo odor, é o mesmo aquele aroma. Vamos ser educados, né? Vamos falar cheiro. Não. Aquele aroma, né? Poxa, R$20. Comprei R$20. Mas aquele aroma é daqueles perfumes que eu gostaria de ter de 300, 500 reais do shopping, mas eu não posso ter isso hoje. Vai ser contraprodução isso, se eu fizer. Você tem um perfume e vai comer, vai andar, vai vestir o que o resto do mês? Não é verdade? Então, são alternativas que nós temos hoje. Começa por tecido e hoje não é mais tecido, né? A questão hoje é rótulo, marca, e as pessoas veem isso. Mas uma pessoa bem vestida, ela é bem vestida com marca, sem marca, com tênis, sem tênis, né? Hoje existem várias outras oportunidades. Eu respondi o que a senhora quis dizer. Tá. Isso pautado no equilíbrio também, né? Vamos seguir, que a moça quer perguntar também aqui. Bom dia a todos. Quando você falou desse tema de parar para pensar, então vamos supor que a gente pare e pense que realmente a gente tem uma dificuldade, que a gente tem que ter esse planejamento. Aí existe uma pessoa com quem você tem que conversar sobre esse assunto, mas a pessoa, na questão, ela não te escuta. Quer dizer, ela até te escuta, mas ela não te ouve. E é difícil você lidar, a pessoa não tem paciência, ela não tem tolerância. E aí, como é que você pode agir para ajudar? Porque
Porque você está vendo que existe um problema e você, não importa por que chegou ali, você Tá. tem que tentar sair. Mas a pessoa ela não te ouve. Tá, instaurou o problema na pessoa, né? A mãezinha Obrigada. do Camilo de Leles ficou 39 anos nessa parábola aí, né? O que fazer com o meu filhinho, né? Acho que vem ao encontro da sua questão também, né? Da nossa questão, que a gente sempre quer mudar o outro, né? É uma coisa nossa isso, né? A gente sempre quer que o outro entenda o que nós estamos entendendo aqui hoje. Mas, acima de tudo, que participe desta vibração que nós estamos aqui hoje. Olha que vibração gostosa. Recíproca. Eu estou sentindo isso e de vocês, e se eu estou sentindo isso de vocês, é porque vocês estão sentindo isso de mim. Tudo bem. Tem um livro que é Nosso Lar, do André Luiz, item 16, se eu não me engano, que ele está chorando, depois que ele chorou lá e tal, né? Aí ele fala assim, ele não fala, na verdade ele está sendo consolado por um espírito de luz, e fala assim: todos nós, todos os dias, estamos sendo convidados, estamos sendo chamados à mudança. O problema nosso é que nós não ouvimos e não queremos ouvir. Então o mentor conclui: muitos são os chamados, mas poucos são o que ouvem o chamado. Então, se a senhorita está aqui hoje, ouviu esse chamado, lhe faz parte esse despertar todos os dias, fazer a sua reforma íntima todos os dias, e você desenvolveu esta sensibilidade, e essa sensibilidade está munido de um amor, e esse amor gostaria muito que o teu companheiro, ou essa pessoa que você gosta, que você respeita, gostaria que mudasse. Então, não bata de frente com ela. Lembra do recurso da prece. Ore por essa pessoa. Ore por ela intensamente. Nós estamos chegando à Semana dos Dias dos Pais. É um rótulo, Dia dos Pais. Dia do pai, dia da mãe, dia do irmão, dia da avó. São todos os dias da nossa vida. Então, não percamos o nosso tempo em adquirir coisas para dar para aquela pessoa que tem o título de pai. Procure ser uma boa pessoa todos os dias da tua vida. E os teus exemplos serão presentes para seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para o teu próximo. Veja, as pessoas vão ser seduzidas com mensagens subliminares de dar coisas para o pai para desfazer daquele sentimento de culpa, que daqui uma semana vai voltar. Vai voltar, você não perdoou. Não é dar coisa. Não é dar um relógio Rolex escravejado de diamantes e acabamento em ouro branco de 18 quilates. Esquece isso. Você está na roça se pensar isso. Não vai resolver nada e você vai se auto-obsediar por isso. Fala, pô, Deus não é justo. Eu dei um Rolex e um Audi A4 para ele e ele não me perdoou. Olha só. Deus não é justo. Então, tomemos cuidado. Nós temos que sentir situações. Temos que unir os nossos filetes de luz através da prece, do parar para pensar, né? São coisas assim que nos elevam a alma. Exagerei falando assim, não sei, mas Tá pode bom. perceber, né? Muitas pessoas vão se sentir Tá bem aflitas. respondido. Wagner, obrigado. tá Nosso bom. tempo já estourou, esgotou o tempo. É como assim, toda boa palestra estoura o tempo e você quer falar. Quando você volta... O Wagner volta aqui. Quando que você volta, Wagner? Daqui uma... Já está na escala ali. Já está escalado já, do semestre. Então nós vamos passar as vibrações agora. Então, neste momento, já com o coração mais asserenado, vamos elevar nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e vamos vibrar amor por todo o planeta Terra,
que a harmonização do planeta se faça todos os dias. Vamos vibrar por aqueles que estão nos hospitais, no leito de dor. Que o amor chegue até eles, a vossas almas. Vamos vibrar por aqueles que passam pela situação da falta moral, da resignação, aqueles que passam por todas as dores. E vamos vibrar por nós mesmos para que possamos aproveitar tudo o que foi dito hoje, que possamos executar com amor e sabedoria. Que assim seja. Então, aproveitando esse clima, aproveitando todos os ensinamentos que o nosso amigo nos passou aqui, nós cerramos os nossos olhos e agradecemos a Deus Todo-Poderoso e a toda a espiritualidade que nos tocou nesse domingo de manhã, para que nós tivéssemos força para sairmos do conforto da nossa casa e virmos até aqui aprender, ensinar, orar e pedir por nós e por todos aqueles que nós sabemos que precisamos. Nós agradecemos especialmente a espiritualidade da casa, que aqui nos recebe todos os dias, com muito amor, muito carinho, com muito ensinamento e muita paz para nos passar. E que não só nessa semana que segue, mas todas as semanas, todos os dias da nossa vida, nós tenhamos olhos para enxergar a estrela guia que Deus Todo-Poderoso coloca no caminho de todo viajor. E que assim seja.